Convidamos o senhor Eduardo Saboia, da Agrofácil, para a sua apresentação no painel Biogás, cadeia produtiva do setor. Olá a todos, meu nome é Eduardo Saboia, eu sou da Agrofácil Treinamento e Consultoria, tá? Uma empresa focada na capacitação e em consultoria para o agronegócio, tá? Em específico para o agronegócio. Gostaria de agradecer a toda a organização do evento, do CBIO 2020. Né? Esse evento está sendo feito de maneira inédita, online, então gostaria de agradecer toda a proteção que estão dando aí a todos os palestrantes e participantes. Né? Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do trabalho que a gente tem realizado com relação a bioenergia e o agro 4.0, né, com um foco na sustentabilidade. Isso tem crescido não só no Brasil, no mundo, né, toda essa pressão por questões de meio ambiente, né, de impacto sobre o meio ambiente, de toda a cadeia do agronegócio. E a bioenergia, que é o tema aqui do Congresso, né, a gente vê que tem um papel bastante interessante dentro de todo esse processo. Então, eu vou compartilhar com vocês. Então, para a gente, como eu falei, é bioenergia e agronegócio, né, com esse foco em sustentabilidade. Para a gente contextualizar um pouco a situação do agronegócio, principalmente no Brasil, né, no mundo, na verdade, como um todo, ele está passando por uma transição bastante grande. Né? De um lado, a gente tem uma questão da demanda bastante alta, né? E essa demanda alta, ela é proveniente de alguns fatores, né? Um deles é o aumento populacional, né? Previsão aí de quase 10 bilhões de habitantes em 2050. Uma melhora da renda per capita mundial também, então, principalmente com a melhoria das condições na Ásia, né, em alguns países que tradicionalmente eram mais pobres e que têm ganhado muita força, como Coreia do Sul, Vietnã, enfim, própria Índia, né, China. Também traz um aumento na demanda por alimentos, energia, proteínas, né, de uma maneira geral, roupas, né, sobre todos os produtos que o agronegócio provém. Né? E essas mudanças de hábitos alimentares, né, e de consumo. Então, pessoas em maior número e com uma renda per capita maior, elas tendem a consumir mais proteína, mais açúcares, derivados de leite e cereais, né, assim como essa bioenergia. Né? E de um lado a gente tem essa alta demanda e do outro lado a gente tem uma capacidade limitada de expansão de áreas e de produção. Né? São poucos os países hoje com as tecnologias existentes que realmente têm condição de expandir a produção agrícola, né, e seus derivados ou de energia no nível que precisa para fazer jus a todo esse aumento populacional e aumento per capita. Essa demanda crescente, como eu falei, muito focada na Ásia e na África. Então, se a gente perguntar aqui quem são os nossos clientes do agronegócio, os principais hoje são Ásia e África, com demandas que estão crescendo em 2 dígitos, né? Todos os anos. E ainda a gente tem que levar em consideração alguns fatores que dificultam um pouco toda essa missão, né, de conseguir fazer jus aí a toda essa demanda, que são as mudanças de hábitos alimentares, como já foi dito, o suprimento de alimentos, então nem sempre onde ele é produzido ele é consumido, então tem toda uma logística muito grande, né? Só ver a nossa demanda, nossa produção de soja, cerca de 80% ela vai para a China, né? Então ela não é consumida aqui. E mudanças climáticas também que têm impactado bastante em todas as atividades agropecuárias de uma maneira geral, né? Então esse é o cenário que a gente encontra hoje em dia para o agronegócio. Uma alta demanda, uma capacidade produtiva limitada e ainda com fatores que levam que trazem dificuldades a todo o fluxo. Né? Além disso, a gente lida com um paradoxo aí, que é a questão de perdas. Né?
Então, eu tenho uma demanda muito alta, uma necessidade muito alta de produzir e, ao mesmo tempo, a cadeia do agronegócio, ela hoje permite, infelizmente, muitas perdas e desperdícios em todos os processos, desde a preparação até o consumo. Para a gente ter uma ideia aqui, em grãos, por exemplo, a gente fala numa perda de 1,3% de todo o volume do Brasil, em pesquisa feita pela Exalc. Isso daí dá em torno de mais ou menos em produção hoje, se for pegar na safra 19 e 20, a gente está falando em quase 5 bilhões de reais que são jogados fora. Tá? Como eu falei, mudanças climáticas, cada vez mais intensas, as janelas conhecidas, como nós falamos, as janelas de plantio, que são os períodos próprios para plantio e próprios para colheita, plantio, cultivo e colheita, eles estão mudando, eles não estão seguindo aquele calendário tradicional. Então, a gente, por exemplo, agora, nesse momento, a gente vê um atraso no plantio, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por questão de estiagem, já pelo terceiro ano consecutivo, atrasando praticamente um mês o plantio, o que traz depois toda uma pressão sobre o sistema como um todo. Tá? Por outro lado, se a gente falar aqui que é o foco do Congresso, a questão de bioenergia, ou de energia como um todo, vou pegar aqui dois exemplos bastante fortes dentro do agronegócio. Questão de produção de aves, nos aviários, que é a foto aqui acima, que demanda um dos principais custos que tem um aviário, justamente a energia, porque você precisa manter na temperatura certinha, para que tenha a melhor produtividade possível. Então, consome bastante energia. E, do outro lado, eu trago outro exemplo, que é a questão dos maquinários agrícolas, cada vez maiores, que demandam também mais energia de forma pontual para que a gente consiga trazer. Então, essa expansão de área, expansão de maquinários, eles cada vez maiores, não é que porque ele é maior eu tenho menos deles, não, é realmente substancial o crescimento. Então, são dois exemplos apenas aqui de como toda a cadeia consome muita energia, sem falar em toda a distribuição, que vai desde os caminhões, navios, etc., para conseguir fazer a cadeia do agro funcionar. E existe essa pressão tanto por redução de custo, por parte para os produtores, então eles precisam trabalhar nessa redução de custo, e ao mesmo tempo a pressão da sociedade para que tenha uma produção cada vez mais limpa, utilizando energia limpa, utilizando meios que danifiquem menos o meio ambiente. E daí entra o 4.0 aqui, que é muito, o agro 4.0, que todo mundo fala, que é trazer dados, trazer uma agricultura mais digital, uma agricultura com novos modelos de negócio e não só o tradicional, em que, por exemplo, em vez de eu necessitar do sol para fazer essa cultura brotar, crescer, eu coloco aqui como um novo amigo para substituí-lo, não mais amarelo, mas são LEDs que têm a cor branca, rosa e violeta, que justamente substituem para a produção de hortaliças. Você pode fazer indoor, você ganha velocidade, você ganha qualidade de nutrientes nas plantas, você elimina aqueles fatores climáticos que eu coloquei, você tem um ambiente controlado, você não precisa portar um ambiente fechado, você usa menos pesticidas, etc. Então, o LED surge como uma solução para alguns produtos, inclusive para a soja, tá? Já existem estudos sendo feitos no interior de Minas Gerais para a utilização de LEDs para aumentar a produtividade da soja no campo, realmente, na terra. Já um pequeno estudo que fizeram, já 57% da soja aumentaria a produtividade. Então, tudo isso para quê? Por que eu estou falando? Porque demanda energia,
E essa energia não é barata hoje no campo, é um dos principais gastos do produtor. Então, se eu fizer a produção indoor para conseguir eliminar alguns fatores climáticos, alguns fatores, e ainda aumentar minha capacidade, eu vou demandar uma energia, e aqui a bioenergia, seja com biometano, ou outras formas, pode realmente ajudar bastante. Tá? Principalmente o biometano no agronegócio, ele tem um potencial muito grande. Né? De repente também a irrigação, né? que muitas vezes, dependendo simplesmente da chuva, a gente pode também ter sistemas diferentes, né? que também demandam de energia para fazer toda essa água com os nutrientes girarem por dentro desses canos, e eu conseguir ter tudo isso em um ambiente controlado, usando bem menos água, mas usando mais energia. Né? A mesma coisa o solo, né? Que hoje a gente imaginar plantar sem solo, a gente imagina que pode ser muito difícil, mas já existem estudos enfim, práticas hoje, realmente, né? Se conseguir aumentar a produtividade usando esquemas, né? Hidroponia, enfim, diferentes, né? Técnicas diferentes. E isso também traz a necessidade de energia para você automatizar toda essa irrigação, pulverizando a água e os nutrientes conforme a necessidade. Tá? Da mesma maneira, né, que eu trago o exemplo de uma cidade, quando a gente trabalha com uma fazenda horizontal, né, como tradicionalmente a gente conhece, como eram as cidades antigamente, quando só tinham casas, né? E o que aconteceu com as cidades? Eles verticalizaram, né, fazendo os prédios. Na agricultura está se fazendo a mesma coisa, né? Essa daqui já é uma fazenda real da Aerofarms americana, que transforma porta-pallets, estruturas de porta-pallets em fazendas realmente, usando LEDs, com 12 andares aqui, então você transforma praticamente 1 hectare, 12 hectares que seriam necessários na horizontal, se transforma em 1 hectare. Então, se imagina essa estrutura aqui, ela podendo ser alimentada com biometano, né, com biodigestores, pelo menos parcialmente, né, dependendo da potência, enfim, que se precisa, do tamanho da estrutura, mas podendo ser alimentada junto a uma unidade da fazenda ou mesmo na cidade. Né? Então, toda essa questão de trazer ao agro uma energia mais limpa é muito necessária, e o Agro 4.0 está muito ligado a isso. Tá? Além disso, clientes bem mais conectados, né? Os clientes estão conseguindo, em alguns casos, já rastrear, e é uma tendência muito forte no Agro 4.0, a rastreabilidade, com conceitos como blockchain, por exemplo, em que eu consigo eliminar intermediários na cadeia, né? E, principalmente, o cliente consegue verificar cada passo do processo produtivo do alimento, e se esse processo está atendendo aos quesitos que ele acredita ou que a legislação preconiza como necessários para que se tenha uma produção mais sustentável. Né? Aqui vamos tomar como exemplo o uso de agrotóxicos, por exemplo, né? que sempre está muito em voga na mídia. Né? Ele conseguiria controlar se aquele produto realmente foi utilizado agrotóxico naquele produto ou não. E da mesma maneira a energia que foi utilizada. Se ele utilizou um biometano, isso pode ser registrado, né, de alguma maneira, para que ele entenda que aquela fazenda é uma fazenda autossustentável, porque ela produz o esterco, ela trabalha sobre aquele esterco, né, e transforma ele em biometano, para alimentar suas máquinas, para alimentar seus tratores, seu maquinário e para alimentar todo o processo produtivo. Tá? Então, o que eu trago aqui é justamente essa necessidade de a gente revolucionar, né? O Agro 4.0 traz isso, essa necessidade de revolucionar, de realmente transformar, né? Aqui simbolizado por um milho se transformando em pipoca, né? E que não tem mais volta. E esse é o caminho. A gente precisa cada vez mais aplicar esse biometano, formas diferentes de energia, utilizando o gás principalmente, que é o grande potencial do agronegócio para realmente transformar ele de maneira prática. Aqui estão os meus contatos, eu gostaria de agradecer novamente a toda a organização do evento. Qualquer dúvida pode entrar em contato nesses canais, principalmente LinkedIn, tá? Que estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.
Agradecemos ao senhor Eduardo Saboia, da Agrofácil, por sua apresentação.